Boa noite de sabadão, hoje é 21 de agosto de 2021. Seja bem-vindo a mais um Zecast, podcast feito por mim, José Vitor Rocha, onde trago curiosidades, fatos da história e reflexões sobre assuntos pertinentes da nossa vida. 21 de agosto é Dia Internacional de Recordação e Homenagem às Vítimas do Terrorismo. A data tem o objetivo de lembrar sobre a importância de reconhecer o impacto que o terrorismo possui na vida de suas vítimas, visando acolhê-las. 21 de agosto também marca o início da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que vai até 28 de agosto. A data visa disseminar conhecimento sobre as condições sociais das pessoas com deficiência intelectual e múltipla, para assim tentar transformar a realidade e superar as barreiras da desigualdade pela qual passam. 21 de agosto também é Dia Nacional da Habitação. A data visa ressaltar a importância do direito à habitação. Surgiu em homenagem à aprovação da Lei Federal nº 4.380, de 21 de agosto de 1964, que instituiu o Sistema Financeiro de Habitação e o Banco Nacional da Habitação. 21 de agosto na história. Em 1898, foi fundado o Clube de Regatas Vasco da Gama, na cidade do Rio de Janeiro. O Clube Carioca está completando 123 anos de história. Em 1911, a pintura Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, foi roubada do Museu do Louvre, em Paris, na França. Em 1940, Leon Trotsky, revolucionário soviético, foi assassinado no México aos 60 anos, ele que nasceu em 7 de novembro de 1879. Em 1977, foi lançado o primeiro álbum de estúdio da banda de rock britânica Motörhead, intitulado com o próprio nome da banda. Em 1989, morreu aos 44 anos Raul Seixas, considerado um dos ícones do rock brasileiro, nascido em 28 de junho de 1945. E em 1997 foi lançado o terceiro álbum de estúdio da banda britânica Oasis, intitulado Be Here Now. Esses foram então os destaques do dia 21 de agosto e vou falar no podcast sobre os efeitos e consequências da viagem para o ser humano. Eu já fiz anteriormente 2 podcasts falando sobre viagens. O primeiro eu fiz lá no segundo episódio, que foi sobre entender as viagens como necessidade ou desejo. Depois eu falei sobre impactos sociais de turismo, comportamento, eticamente correto enquanto turista, enquanto visitante. E agora dessa vez eu vou trazer uma sequência do assunto abordado no segundo podcast em relação a benefícios de viagens e em relação aos efeitos das viagens, mas trazendo outros benefícios e outros efeitos que eu não mencionei naquele podcast, ampliando um pouquinho mais a nossa reflexão. Então, é importante dizer que eu falo aqui das viagens a lazer, porque viagens a negócios é uma outra coisa, é bem diferente. Não quer dizer que as coisas que eu falo aqui não sirvam também para viagens de negócios, mas são mais voltadas a viagens a lazer, pois é o assunto que eu tenho um pouco mais de vivência, mais de experiência. Então, continuando a falar sobre os benefícios das viagens na nossa vida, uma característica muito marcante que as viagens podem gerar é a questão do alívio de estresse. Porque quando a gente viaja, se deslocando para um local diferente daquele que a gente está acostumado no dia a dia, a gente acaba tirando um pouco da nossa cabeça aquele tempo para preocupações, Ou pelo menos tenta, Às vezes é bem difícil, a gente se desligar totalmente do nosso ambiente, mas pelo menos a gente já fica um pouco mais distante daqueles problemas, daquelas obrigações, daquelas pressões que a gente tem no nosso cotidiano. E com isso a gente acaba aliviando bastante o nosso estresse e recarregando as nossas energias, Tem até o famoso termo escapadinha do final de semana, Quando a gente se permite ir para às vezes um local mais calmo, um local em meia natureza, um local assim com longe daquele movimento, daquele barulho excessivo dos grandes centros urbanos, ou daquele ambiente que já é viciado para nós do cotidiano. Há uma grande tendência e possibilidade da gente se sentir mais tranquilo, livre
E especialmente em função de estarmos no nosso tempo livre, de não termos aquela pressão com horários, a gente poder fazer o nosso próprio itinerário, a nossa própria experiência. Justamente por estar nesse ambiente novo, a gente tem uma grande possibilidade de, durante as viagens, criar boas memórias daquele local. Vivenciar boas experiências, conhecer lugares diferentes, lugares que nos tragam uma paz de espírito, uma tranquilidade, uma diversão, uma alegria, um prazer, e de repente conhece novas pessoas, aprende mais sobre certas coisas, e isso fica marcado na nossa memória. E isso nos ajuda muito depois, quando a gente retoma as nossas obrigações do cotidiano, porque a gente se sente muito mais motivado em continuar naquele caminho, porque de certa forma essas experiências, essas memórias de viagem servem também como uma recompensa, entre aspas, né, por tudo que a gente vivenciou, né, na nossa trajetória, na nossa caminhada. Avançando um pouco mais na nossa reflexão, é importante pontuar que a viagem também tem a possibilidade de acabar diminuindo o nosso preconceito com outras culturas, porque a gente acaba realmente conhecendo aquele povo na realidade, na vida real, no cotidiano. Algumas vezes a gente vai para esses destinos do nosso período de férias, ou num dia que para nós é feriado, mas que para eles não é, e a gente acaba realmente conhecendo a realidade, o cotidiano, o dia a dia daquelas pessoas. E se torna mais livre daqueles estereótipos que a gente forma, né? Às vezes a gente pensa, tal povo, tal etnia, tal pessoas de tal lugar são assim, assado, e quando a gente vai ver na prática, a gente vê que a gente estava totalmente errado, que na verdade era apenas um estereótipo bobo que a gente criou inevitavelmente, mas que felizmente a gente se permitiu quebrar esse estereótipo e realmente conhecer essas coisas. E isso tudo vai depender da tua abertura, né, para essas novas culturas. Então, eu pelo menos acredito que é importante sim a gente cultivar um pouco dessa mente aberta para essas novas culturas, né? Claro que também, né, a gente não precisa, a gente não vai virar entendedor, crítico de tal povo só e de visitar, mas que a gente se permita, né, especialmente aqueles temas que a gente tem mais interesse, a gente se aprofundar um pouco mais e conhecer aquela cultura e se livrar desses preconceitos. E se a gente se permitir quebrar um pouco esses preconceitos, a gente também vai aumentar a nossa capacidade de empatia. Se colocar no lugar do outro, entender por que aquelas pessoas têm aquelas crenças, têm aqueles valores, têm aquela cultura, e entender que cada ser humano tem a sua própria trajetória, e não é nosso papel julgar tal coisa, se tal cultura é melhor ou pior. E acima de tudo, respeitando, né, aquela cultura diferente. E esse termo cultura é um dos elementos mais presentes quando a gente fala em viagem, especialmente na capacidade de a gente aumentar o nosso aprendizado cultural, da gente aumentar o nosso conhecimento, a partir da experiência, a partir da vivência, a partir da observação da realidade. Então a gente pode, de repente, num dia sair, caminhar na cidade, ou enfim, usar qualquer outro meio de transporte, mas observar um pouco as coisas, como é que acontecem, tentar ter um olhar um pouco mais aberto, né? Livre de entraves, de obstáculos, para tentar entender realmente, né, como é que funciona aquele local, como é que funciona também as relações sociais e as pessoas daquele local. E em consequência disso, a gente acaba muitas vezes na viagem mantendo a nossa mente ativa, por fazer esses exercícios de observação, de conversa, de troca de ideias, aprendendo com pessoas com pensamento diferente, conhecendo novos lugares, né? Enfim, as viagens acabam, né, de certa forma, se tornando uma das grandes oportunidades que temos para mantermos a nossa mente ativa, exercitar o nosso cérebro e aprender coisas diferentes. Até aqui eu falei coisas mais gerais sobre o impacto das viagens, e agora eu quero atentar um pouco para 2 pontos. O primeiro seria em relação a um aspecto que a gente não percebe das viagens e que acaba fazendo total diferença, e também um pouco de como eu interpreto as viagens na minha vida e como as viagens, de certa forma, geram efeitos e consequências para mim. Então, um ponto que às vezes não é muito pensado quando a gente reflete sobre viagens é a questão das relações sociais, das amizades que a gente pode desenvolver. Muitas das vezes tem um lado bom e um lado ruim.
O lado bom é que a gente conhece às vezes pessoas muito especiais, se torna amiga daquelas pessoas, mas o lado ruim é que às vezes aquelas pessoas ficam lá e a gente tem que voltar para a nossa vida habitual e acaba quase que, né, deixando um pouco de nós para aquelas pessoas, mas acaba não tendo mais o prazer de conviver diariamente com aquelas pessoas, né? E além disso, a gente pode talvez também, né, dependendo da situação, até desenvolver parcerias de negócios, né, sociedades, enfim, formar uma espécie de sociedade com essas pessoas de outros locais, né? Por que não? Às vezes a gente pode encontrar pessoas com as quais a gente possui afinidade e está ali estabelecendo outros tipos de relações também. É importante atentar para esse aspecto aí quando a gente fala, né, de efeitos e impactos e consequências da viagem para o ser humano. E agora eu quero falar um pouquinho de como que a viagem funciona para mim, de como que eu percebo os impactos e consequências da viagem na minha vida. A primeira coisa é a questão da mudança de mentalidade. Eu sempre modifico um pouco, ou procuro modificar, quando possível, a minha mentalidade quando eu realizo alguma viagem. Então, geralmente eu percebo coisas numa viagem que eu não percebia na anterior, né? Às vezes para o mesmo local, né? Aquele mesmo local ali que tu viaja frequentemente, quase todos os anos, mas que cada ano que tu se dirige àquele local, no meu caso, eu sempre percebo coisas diferentes. Por mais que seja o mesmo lugar, às vezes as mesmas atividades que eu vou desenvolver, eu sempre acabo percebendo coisas diferentes. Isso contribui muito para que eu entenda melhor a realidade, entenda melhor o mundo, né? Nesse momento da minha vida, enfim, de buscar identidade, né? Talvez seja um momento até praticamente que vai acompanhar até os nossos, no fim, até a nossa velhice, né? Dessa questão de estar sempre buscando sua identidade, mas que nesse momento para mim é importante, né? Estar sempre fazendo esses exercícios. E para mim também a viagem é como se marcasse o fim de um ciclo e o início de um novo ciclo. E aqui eu quero compartilhar uma coisa que acontece comigo e talvez aconteça com outras pessoas, que quando eu chego em casa depois de uma viagem, parece que acabou um ciclo. Parece que acabou um ciclo e começou outro. E aí eu te convido, tu já parou para pensar nisso? De quando tu chega em casa depois de uma viagem, se aquilo parece que não marca um momento diferente na tua vida? Pelo menos para mim funciona assim. E sempre a viagem tem muito esse caráter cíclico, né? De marcar inícios e fins de ciclo na minha vida. Bom, então hoje eu busquei trazer aqui alguns benefícios das viagens na nossa vida que eu não havia trazido no segundo podcast, no segundo Zcast que eu fiz, que eu tive um foco um pouco diferente. E além disso também tentei trazer aqui elementos que a gente não percebe quando faz uma viagem e que possam gerar efeitos e consequências na nossa vida, e também um pouco da minha relação com as viagens e como que as viagens impactam no meu âmbito pessoal, no meu âmbito individual. Então eu falei aqui um pouco da questão de que a viagem pode possibilitar um alívio no estresse, a criação de boas memórias, pode diminuir o nosso preconceito e aumentar a nossa empatia, pode possibilitar um aumento do nosso aprendizado, especialmente na questão cultural, na questão social. É uma grande e boa oportunidade de manter a nossa mente ativa e também possibilitar o desenvolvimento de novas amizades e de novas relações sociais na nossa vida. E eu trouxe aqui a questão para mim pessoal, que as viagens marcam muito uma questão de mudança de mentalidade e de marcar inícios e fins de ciclo. Bom, isso era o que eu queria trazer, espero ter te provocado aí a pensar um pouco mais sobre os efeitos e consequências que as viagens possuem na tua vida. E vou me despedindo por aqui, esse foi mais um Zcast. Muito obrigado, um grande abraço e valeu!